Eu quero convidar os irmãos para nós vermos o Salmo 27, nós não vamos nos delongar muito. Amanhã nós temos o nosso culto de Santa Ceia. E todos nós estaremos aqui, cercando a mesa do Senhor. Salmos 27, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém. Irmãos, Deus nos ajuda sempre através da nossa vida de adoração. Constantemente, os irmãos sabem, a gente tem uma vida muito corrida. Tempo que estou em casa, tenho que estudar, mas mal consigo estudar. Eu tenho sorte que os cursos que eu estou fazendo, eles têm matérias que às vezes de um também tem no outro, e assim a gente vai resolvendo. Mas tem sido muito corrido mesmo meu serviço, que hoje eu saí muito tarde, mas eu louvo a Deus, meus irmãos, porque por estar na casa de Deus sempre, Deus sempre está falando aos nossos corações, Deus sempre está nos instruindo na sua vontade. E estar na casa de Deus é uma coisa maravilhosa. Neste salmo, o salmista fala disso, do estar na casa de Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não estão tratando muito a casa de Deus como prioridade. Um tempo difícil, nós vivemos de um egoísmo, onde as pessoas não se satisfazem na adoração a Deus, mas Paulo fala de um tipo de coisa que é apacentar-se a si mesmo. As pessoas se satisfazem consigo mesmas, e estar na casa de Deus não tem sido para muitos uma prioridade. Qualquer coisa pode substituir o estar na casa de Deus. E quando nós olhamos nesse texto, nós vemos que a casa de Deus era importante para o salmista. Ele diz a respeito da casa de Deus, da maneira que ela dominava o seu coração, e ele diz assim, que a casa de Deus estava em duas coisas importantes da sua vida. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. A casa de Deus estava nas orações do salmista. Ele pediu a Deus: Senhor, eu quero estar na sua casa. Ó Deus, eu quero estar na sua casa. Meus irmãos, nós devemos orar por estar na casa de Deus. Quando estamos na casa de Deus, nós oramos já na casa de Deus. Mas o salmista nos ensina que nós devemos orar para poder estar na casa de Deus. Nós devemos pedir a Deus que nos dê a alegria, o privilégio, a vitória de estar na sua casa. Você sabe por que devemos pedir isso? Porque há muitos que queriam estar aqui nesta noite, mas estão doentes e não puderam vir. Outros queriam estar na casa de Deus, meus irmãos, mas acontece às vezes acidentes, coisas atrapalhadas que acabam nos impedindo de estar na casa de Deus. Eu jamais me esqueço, um tempo em que eu comprei um Fiat 147, e para aumentar a aprovação eu comprei álcool.
E daí, um domingo cedo, eu era professor da escola dominical lá na igreja 7, professor da escola dominical de Vazão, tampão, que era, e é professor da classe dos jovens, e eu tinha estudado a lição, bem me preparado para ir dar aula. Daí quando eu pensei, quando chegou a hora de ir para a escola dominical, eu entrei no carro e pronto, e dei partida, agora é só ir. Dava partida e não pegava, porque o tempo tinha esfriado um pouco. Daí eu pensei, vamos tentando, quem sabe funciona. E daí ia tentando, o que eu consegui, meus irmãos? Iniciava-se a escola dominical às 9 horas, lá para as 9h20 foi que eu parei de tentar, porque a bateria já tinha arriado. Então não tinha mais, e a hora que eu olhei, aí era pé, ia chegar na hora que os irmãos estivessem acabando. Às vezes há coisas que acontecem realmente, meus irmãos, que nos impede de estar na casa de Deus. E talvez nesta noite alguns queriam estar, mas foram verdadeiramente impedidos por circunstâncias que acontecem. O pastor, o missionário Gabriel falava ontem numa mensagem importante, ele falava dos obstáculos que nós temos para servir a Deus. Ele fala de obstáculos naturais, obstáculos circunstanciais. Obstáculos circunstanciais são aqueles circunstâncias que acontecem, imprevisíveis, que acabam nos atrapalhando no cumprir com aquele propósito com Deus. Mas, meus irmãos, muitos talvez quiseram estar, mas aconteceu algo que realmente os impediu. Outros queriam estar, mas de repente o diabo agiu contra a sua vida, e a sua força não foi maior que a circunstância que o diabo criou, e eles acabaram desanimando e não tiveram forças para estar. É por isso que você deve pedir a Deus que te faça estar na sua casa. É por isso que você deve pedir a Deus a alegria de estar na sua casa. É por isso que você deve pedir a Deus a vitória de estar na sua casa. Oh, meus irmãos, eu estou com uma enfermidade. Eu descobri que depois da batida de carro que inflamou, eu descobri que eu tenho uma hérnia de disco, e o médico disse assim: é simples de tudo, é só operar. Mas sabe o que? Eu não estou operando. Eu atendi assim, que eu levanto cedo, parece que está tudo meio travado, mas eu vou movimentando, até diminuindo, mas eu nem penso em fazer cirurgia, porque se eu fizer cirurgia tem que ficar alguns dias sem estar na casa de Deus, e isso é muito ruim. Oh, meus irmãos, estar na casa de Deus é uma grande vitória. Estar na casa de Deus é uma grande alegria. Peça a Deus que te dê sempre a vitória de estar na sua casa. Peça a Deus que dê sempre a vitória de pernas para andar, ou a vitória de ter com a sua condução como está na casa de Deus. Peça a Deus. Tem gente, meus irmãos, que o diabo dá para ele. Minha esposa não gosta que eu fale disso. Ele diz: mas você é generalizar. Mas sabe, eu acredito na fé. Tem pessoas, meus irmãos, que se tem um emprego que não servia para ele, que é um emprego que nunca vai aparecer na igreja, ele vai se esconder na casa de Deus, vai se esconder mesmo. Ali, olha, vai ser o último lugar que ele vai. Daí a pessoa escolhe: olha, é o seguinte, vai procurar um emprego. Nós temos uma vaga, para entrar aqui, para entrar às 7 e sair de madrugada. Daí ele diz: oh glória, meus irmãos ainda não sabem a diferença entre Deus e o diabo. Deus nos dá coisas boas. Qual o filho que ele pedindo ao seu pai pão, ele lhe dará uma pedra? Qual o filho que pedindo ao seu pai, meus irmãos, peixe, ele lhe dará uma serpente? Oh, acredite que Deus nos dá coisas boas. Peça a Deus as coisas boas que Ele tem preparado a nossa vida. Mas tem gente, meus irmãos, que seu emprego que não vai na igreja, ele diz: é esse que eu quero. Eu mesmo vou ter uma desculpa e dizer: olha, não fui, porque eu fui trabalhar. Meus irmãos, Deus nos dá o que nós queremos.
Eu trabalhava por conta, eu era um microempresário. Naquele tempo não era microempresário, era microempresário. No tempo do Sarney, era microempresário. Porque você trabalhava, daí quando chegava, daí você pensava, vou ganhar tanto, chegava o fim do mês, aparecia o imposto disso, imposto daquilo outro, imposto daquele, sobrava um pouquinho, dizia, esse sobrou. Daí vinham os empregados e diziam, esse é o nosso. E depois você deixava todo mundo satisfeito e pronto, era assim que funcionava. E olha, meus irmãos, e nesse tempo, né, num tempo assim, eu estava trabalhando e tinha a malharia que nós tínhamos, eu descia do lado da igreja, e você sabe como o diabo faz? Olha, segunda-feira não tinha pedido, terça-feira não tinha pedido, até quinta-feira, por perto do meio-dia não tinha pedido, depois de meio-dia na quinta-feira enchia de pedido. E daí, sabe, isso daí é por estação. Naquele tempo era mais definido. Eu imagino que quem está vivendo disso hoje em dia é o samba do crioulo doido, porque esse clima aí não é como muda essas coisas, e então tem um clima mais fixo. E o que a gente pensava? Olha, esse é o tempo, se não vender agora, não vende hoje. E meus irmãos, ainda eu comecei, ficava no domingo cedo, o povo cantando lá, Santa Bíblia para mil na máquina. É bem vizinho da igreja ali. Daí um dia eu estava trabalhando ali e me veio no coração aquele hino, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Você sabe que o Espírito Santo me falou? O Espírito Santo falou, para bem ou para mal, não trabalhe no domingo. Eu fechei, desliguei a máquina e fui embora. Eu nunca mais trabalhei. E pedi, Deus, eu quero um serviço que eu já pago na sexta-feira, para no sábado já começar a me envolver com a sua casa. E o que Deus me deu? Deus me deu exatamente o que eu pedi. Peça as coisas boas que Deus preparou. Não aceite, meus irmãos, as enrolações e as enganações do diabo. Não se submeta, não se acostume. Talvez nesta hora apareceu isso, você está se utilizando disso, mas não se acomode a isso. Peça a Deus a alegria de estar na sua casa. Peça a Deus que lhe dê a oportunidade de estar na sua presença. Sabe, meus irmãos, estar na casa de Deus estava nas orações do salmista. É muito triste você querer estar na casa de Deus e você estar no hospital. É muito triste você querer estar na casa de Deus e, no entanto, você estar enfermo, seja na sua casa mesmo. É muito triste. Por isso, peça a Deus que te deixe sempre, que te permita sempre estar na sua casa. Olha, meus irmãos, mas a casa de Deus não estava só nas orações, estava também o que? Nos ideais. Nos ideais, no empenho do salmista. Não estava só nas suas orações, mas estava no seu empenho. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, e eu vou buscá-la. Sabe, a palavra buscar na Bíblia não é, meus irmãos, no sentido que muitos crentes imaginam, não. Muitos crentes imaginam quando Deus fala assim, buscar a minha face, quer dizer só orar. Não é. Buscar é além de orar. Buscar é pôr todas as energias da alma. Buscar é pôr todas as atividades nesta direção, meus irmãos. Isso que quer dizer buscar, uma coisa esforçada, uma coisa empenhada. E o salmista diz, eu vou buscar estar na casa do Senhor, eu vou buscar habitar na casa do Senhor. Olha, meus irmãos, você deve ter este empenho por estar, porque sabe, tem gente que tem empenho no sentido contrário. A mãe chega assim, daí está chegando a hora do culto, ela põe a mão na cara da criança e diz, mas você está com febre? Está aumentando. Não vai poder ir na igreja com você, com um febrão desse. E outros, meus irmãos, arranjam tudo quanto é desculpa. Tem aquele, o pastor não vim na igreja porque morreu meu cachorro. E coisas assim, dessas. Quando se quer uma desculpa, meus irmãos, havia um pregador nos Estados Unidos que ele disse, olha, ele morava às vezes entre os crentes. Ele diz assim, se você sai caminhando a pé, vou
dá até para saber a casa de muitos crentes, sabe por quê? Porque perto do horário do culto, a mão está para fora, assim na janela, para ver se está chovendo, né? Só para dar uma desculpa, se cai uma gotinha assim, não é? É uma coisa, só para dar uma desculpa, está chovendo, eu não vou. Ou ponha todo o empenho em estar na casa de Deus, não desanime facilmente, não aceite qualquer obstáculo. É isso que ele disse. Olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou trabalhar neste sentido, eu vou buscar isso, vou me esforçar neste propósito, eu habitar na casa do Senhor por todos os dias. Mas, meus irmãos, por que, pastor, a casa de Deus é tão importante para o salmista? E ele vai nos dizer algumas razões. Meus irmãos, não há oportunidade maior do que esta aqui. A casa de Deus é uma grande oportunidade. A casa de Deus é uma porta aberta. A casa de Deus é toda a boa vontade dos céus. A casa de Deus é uma porta gloriosa que Deus colocou para você. Meus irmãos, Deus não precisa de casa, Deus não precisa de templo. Salomão falou isso quando ele construiu aquela casa suntuosa, mas porventura habitaria Deus em templos feitos por mãos de homens? E ele tinha razão. Deus não precisa disso. Quem precisa da casa somos nós. A casa de Deus, pensando melhor, não é tanto casa de Deus, mas é a casa nossa. É que nós precisamos estar aqui, meus irmãos. Nós precisamos deste lugar. Precisamos deste lugar. E olha, ele diz, por que a casa de Deus é importante? Em primeiro lugar, a casa de Deus é uma oportunidade de inspiração. Veja o que ele diz. Ele diz, para quem está na casa de Deus, vamos aprender, meu irmão, para não vir para a casa de Deus por motivação errada. Por motivação errada. Ele diz assim, uma coisa, para que possa o quê? Para contemplar a formosura do Senhor. A filosofia estuda os vários tipos de conhecimento, e eles dizem que a arte é uma forma de conhecimento, mas a arte não é uma forma de conhecimento lógico, a arte não é uma forma de conhecimento racional. A arte, ela é conhecer. É inegável, meus irmãos, que a arte nos permite conhecer, a arte nos faz crescer no conhecimento, mas com o que trabalha a arte? A arte trabalha com os nossos sentimentos e com as nossas experiências prévias. Os nossos sentimentos, que são as nossas emoções, e as experiências prévias, o que são? São tudo que se acumulou no teu ser durante toda a sua vida. A arte mexe com isso. Meus irmãos, a minha filha, quando ela estava no ventre da Vânia, nós ouvíamos um hino de um disco antigo. Nós conseguimos um monte de disco antigo. Ele tinha um disco, mas muito antigo mesmo, dos primeiros do Edgar Martins, e que ele cantava aquele hino: olha para Jesus, contempla seu rosto de amor. E nós gostávamos muito daquele hino, mas na introdução daquele hino, os discos antigos, eles cantam bem lerdo. Até o pastor Daniel Bueno, quando nós éramos adolescentes, dizia: Marcos, vem ouvir o disco. Eu ia na casa dele, daí ele começava a ouvir assim, daí daqui a pouco dizia: está demorando muito. Daí colocava naquelas rotações lá para frente, e depois dizia: acabou. Então, era muito lento. E daí entrava a introdução, era no violino que estava. E nós ouvíamos, e a Wanda, eu tenho que estar esperando, já que ele ouvia, e tinha vezes que ela ouvia assim, ela chorava pela letra do hino, meus irmãos. Daí em seguida, a nossa filha, quando nasceu, a Wanda tinha bem pouca idade. A Wanda notou uma coisa, que colocava aquele hino, enchia os olhos dela de lágrimas. Daí nós começamos a fazer brincadeira. O meu hino enchia os olhos dela de lágrimas. Olha, meus irmãos, a música é incompreensível, a arte é incompreensível. A arte trabalha com tudo que se acumulou em nós, meus irmãos. E na casa de Deus a arte se manifesta. Que arte? A arte é ver o belo, a arte é estética, e é uma estética gloriosa em Deus. O salmista diz:
chama inspiração. Inspiração. Olha, a música marcelesa, ela inspirou a Revolução Francesa inteirinha. Como começou a marcelesa? Alguns soldados, eles estavam revoltados com a maneira como o rei e a rainha estavam tratando os pobres entre os franceses, e havia também alguns políticos, alguns filósofos já fermentando, espalhando para o povo ideais de liberdade. Mas numa cidadezinha, um dos soldados compôs a marselesa, e daí assim cerca de uns 10 ou 12 eles começaram a cantar, e eles pegaram as suas armas e começaram a cantar marchando da sua cidade em 10 ou 12. Meus irmãos, quando eles chegaram a Paris, quando a multidão derrubou, tomou o poder da Bastilha, que era a prisão imperial, quando o povo tomou, era uma multidão enorme. O que levou aquela multidão a entrar para aqueles ideais era o refrão do hino da França, que diz assim, que é a marselesa, diz assim: as armas, cidadãos, formai seus batalhões. Repetido, aquilo tinha uma força tão grande, aquilo trazia para eles uma inspiração que de repente parece que a multidão tinha endoidecido, meus irmãos, e dali a poucas horas eles tinham tirado o rei e a rainha do poder. Meus irmãos, isso é o que faz a inspiração, e é o que nós temos na casa de Deus. Ou às vezes você entra na casa de Deus preocupado, às vezes você entra na casa de Deus triste, mas de repente alguém canta um hino maravilhoso, e você se sente perto do céu. Aquilo desperta coisas do teu passado, aquilo desperta coisas que você está vivendo, faz te enxergar melhor, e você sente a formosura de Deus tomar conta da sua vida. O salmista diz: Deus, eu quero estar na sua casa, eu quero contemplar a formosura do Senhor. O mundo tem muito lixo, o mundo tem muita porcaria, no mundo tem coisas terríveis de contemplar, meus irmãos, mas aqui a formosura de um Deus eterno, aqui a formosura de um Deus poderoso, aqui a formosura de um Deus misericordioso, que estende para nós a sua mão. Eu trabalho no balcão da Justiça do Trabalho, tem vezes que nos dá nojo a baixaria, não baixaria do juiz, são pessoas novas, mas meus irmãos, do povo que vai, às vezes no balcão, e às vezes coincide de chegar um que um que está contra o outro, daqui a pouco um olha assim, vê que é o outro, daí chega assim para tirar satisfação, e vira aquela coisa, são coisas, meus irmãos, que você sente assim, você olha e aquilo, sabe, uma coisa tão pequena, e uma coisa assim que, sei lá, parece que aquilo desperta sentimentos assim tão, mas olha, diante de Deus, tanta grandeza, tanta coisa gloriosa. Talvez Satanás tenha te feito sentir neste dia muito humilhado, entristecido. A formosura de Deus está aqui. Não deixe o terrorismo do mundo afugentar a tua alma, não deixe as coisas vãs e tristes dessa terra ou te desanimar, mas deixa que a formosura do Senhor inunde a tua alma. Deixa-se inspirar por este Deus glorioso, deixa que o Espírito de Deus te encha desta grandeza. Olha, na casa de Deus a oportunidade de inspiração. Mas, meus irmãos, na casa de Deus o que nós temos oportunidade do que? Ele diz: olha, para contemplar o Senhor, a formosura do Senhor, e aprender no seu tempo. E aprender é uma oportunidade de educação, de instrução, de ensino. É a casa de Deus. Aqui sempre a gente aprende muito. Nós temos a nossa aula de teologia lá, e temos em Amparo, e tem um moço, ele é crente há 2 anos. Ele vai ser separado a diácono agora, nessa separação, porque está atuante lá, e tem um testemunho de vida muito bom. E esse moço, ele falou assim para mim: olha, pastor, ele disse, ele ia saindo assim, parou, voltou e disse: olha, pastor, eu estou tão feliz com Jesus. Eu tenho 2 anos de crente,
Eu nunca aprendi tanto assim na minha vida, quanto eu tenho aprendido na casa de Deus, quanto eu tenho aprendido na presença do Senhor. Eu nunca enxerguei a minha vida como eu estou enxergando agora. Eu nunca percebi as coisas como estou percebendo agora. Pastor, eu estou muito feliz, me deu a paz do Senhor e saiu contente. Oh, meus irmãos, a casa de Deus é uma oportunidade de ser instruído, é uma oportunidade de ser educado. Olha, se você sabe como nós escolhemos, a melhor jeito de você ir bem no que estuda, há uma única coisa, é o interesse. Nós aprendemos bem, a psicologia diz isso, que nós aprendemos bem aquilo que estamos interessados em aprender. O que estamos interessados em aprender, aprendemos bem. Essa é uma das grandes regras do nosso aprendizado. O que temos interesse em aprender, isso nós aprendemos bem, meus irmãos. Mas às vezes o que acontece, o crente tem interesse em aprender de tudo, saber tudo quanto é coisa, mas as coisas de Deus ele não interessa muito. Meus irmãos, nós devemos olhar as coisas que queremos aprender por alguns detalhes. Primeiro delas, a duração. Uma pessoa me disse assim: olha, por que você não se esforça tanto em estudar direito? Eu disse: para quê? Perder o meu tempo? Porque você passa 4 anos ou 5 decorando um monte de lei. Quando se acaba o 5º ano, já mudaram tudo, daí você tem que comprar tudo de novo, voltar a estudar, e começar a estudar. É desse jeito. Alguém te dá um livro de direito, você chega em casa e diz: olha, ganhei um presente. No dia seguinte você põe no lixo e diz: não serve para mais nada. É porque as leis desse país mudam tanto e tão rapidamente, meus irmãos, que olha o que você ficou conhecendo daqui a pouco. Se você pegar achar e encontrar aí um código penal, meus irmãos, de poucos anos para trás, se você se basear nele, é perigoso você acabar preso. É verdade, você acabar preso, porque as leis mudam tanto e tão rapidamente. Por quê, meus irmãos? Porque faz parte desta coisa passageira que é a vida, mas aqui o Senhor te ensina o que é eterno. Tudo isso passará, tudo isso ficará por aqui, mas há um céu glorioso que Deus te comunica pela sua palavra. Há uma esperança bendita que não pode murchar, guardada no céu para nós, que Deus ensina aqui. Que Deus ensina aqui. E quantas vezes os crentes erram na prioridade. Tem gente que aprende tanta coisa, e tem um que tem a facilidade de aprender o que não presta. O que não presta, ele aprende rapidinho, aprende logo, depois já sai repetindo, e depois já tem dor de cabeça. É um monte de coisa, mas aprenda na casa de Deus, aprenda com Deus. Ele diz: eu quero aprender no seu tempo. Ali eu tenho uma oportunidade de instrução, ali eu tenho uma oportunidade de aprendizado, meus irmãos. É a casa de Deus. Nós devemos valorizar a casa de Deus nesse sentido, em todos que estamos falando, mas neste sentido, meus irmãos. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e escapa, o simples vem e sofre a queda. Através da instrução da sua palavra, Deus nos orienta de maneira segura. Através da instrução da sua palavra, Deus firma os nossos passos e nos ensina a caminhar com vitória. Devemos amar a palavra de Deus, meus irmãos. Devemos amar a casa de Deus, porque na casa de Deus nós aprendemos a sua palavra. Mas a terceira razão, ele diz assim, que na casa de Deus há uma oportunidade de proteção. Veja o que ele diz. Ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha o que ele diz: estar na casa de Deus é bom, porque no dia da adversidade eu terei ali um esconderijo. Irmãos, o dia da adversidade vem para todo mundo, vem para todo mundo. Nós na nossa vida encontramos quantas vezes na adversidade, por quantas lutas passando. Tem alguém, uma vez uma irmã chegou para o pastor Abraão de Almeida e disse assim: pastor, é o seguinte,
queria que o pastor fizesse uma oração por mim. Disse, pelo quê, irmã? Disse assim, porque eu lido com esse filho meu aqui, e, sabe, pastor, eu precisava ter paciência. Que irmã quer então que eu peça a Deus que te dê paciência? Então tá bom, vamos orar. Ele começou, Senhor Jesus, dá tribulação à tua filha, muita tribulação, bastante tribulação, Senhor, dá muita tribulação à sua filha. Diz, para, pastor, o senhor não entendeu nada, o que o senhor quer? O senhor quer chegar com a sua? Na paciência. A Bíblia diz, a paciência, a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência, e é por vezes, meus irmãos, pelos resultados bons que Deus nos permite estar na adversidade. Sofremos às vezes materialmente, sofremos às vezes fisicamente, mas espiritualmente vamos sendo aperfeiçoados, espiritualmente vamos sendo enriquecidos. É por isso que Deus não tira, meus irmãos, a adversidade do nosso caminho ao dia da adversidade. Mas pastor, o que eu preciso no dia da adversidade? Você precisa de um lugar para se esconder. No dia da adversidade, o que nós precisamos é de um lugar para nos esconder. Já viu filmagem de furacão nos Estados Unidos? Uma vez estava vendo um documentário sobre o furacão, e um repórter, o furacão começou a chegar, ele estava fazendo uma reportagem, e daí ele falou, olha, nós não temos tempo para escapar daqui. Ele disse, só preciso encontrar um lugar. Que ele olhou, ele viu assim uma espécie de uma galeria assim, adentrando, ele entrou lá, e por cima, meus irmãos, aquele furacão, aquela violência, e ele continuou ali, filmando de baixo. Ele estava e diz, aqui eu estou no lugar seguro, estou no lugar seguro. Meus irmãos, Deus tem esses lugares também, e esses lugares nós encontramos na sua casa. Ele diz assim, é bom estar na casa de Deus, porque quando vem a adversidade, o Senhor vai me esconder. Ele vai me esconder aonde? No seu pavilhão. Sabe por quê? O templo, meus irmãos, ele tinha um pavilhão, o tabernáculo, ele tinha um pavilhão. O pavilhão que era? O pavilhão era o átrio, era conhecido como pavilhão. Mas ele diz o seguinte, olha, mas Deus sempre vai me esconder. Deus vai me esconder na intensidade necessária. Por quê? Ele diz, olha, no oculto do seu tabernáculo me escolhe. Você sabe onde era o oculto do tabernáculo? Era a terceira divisão, o chamado lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano, e onde Deus manifestava a sua glória. Ele diz, olha, na casa de Deus eu posso me esconder. Na casa de Deus, dependendo da circunstância, é a maneira como Deus me esconde. Eu posso estar escondido no átrio, mas eu posso adentrar ao lugar santíssimo, é Deus derramar sobre mim a sua glória, escondendo-me das tribulações e das adversidades da vida. Meus irmãos, aqui é uma oportunidade de proteção. Por isso não aceite a conversa do diabo. O diabo diz assim, olha, a coisa está mal para você, nem vá na igreja. Faça como o salmista. O salmista diz, Deus tem uma proteção na sua casa. Às vezes você terá que vir meio arrastando, meio se arrastando. Às vezes você adentrará aqui com o seu coração partido, mas Deus te guardará. A proteção de Deus envolverá a tua alma. Este Deus glorioso fará você sentir a sua glória, e você perceberá que você é forte. É o hino da Sonete que diz assim, tem gente que se admira, porque quando olha para mim, diz assim, eu sou um gigante. Mas se eles tivessem percepção, eles notariam que dentro da armadura não há nenhum gigante, é só um menino que vai. Meus irmãos, Deus tem essa armadura gloriosa com a qual Ele protege e envolve os seus filhos. E onde está isso? Está na sua casa. Na casa de Deus, meus irmãos, há proteção que nós necessitamos para sermos vitoriosos nesta vida. Mas sabe, pastor, porque a casa de Deus é boa? Ele diz assim, que na casa de Deus
a uma oportunidade de exaltação. Veja no verso 6, ele diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Meus irmãos, tem crente que é bobinho, ele pensa que crente não tem inimigo, ele pensa que crente não tem inimigo. Você já viu quando os servos de Deus são usados em revelação, em profecia? Ele diz assim: olha, Deus está me revelando que o inimigo em tal tempo fez. Eu vi isso ontem, muitas vezes, o pastor Gabriel revelando as pessoas, falando com as pessoas, e ele diz coisas que nós sabíamos. Ele falou para uma moça que Satanás tentou tirar a sua vida através de problemas respiratórios, ela teve pneumonia mesmo, quase morreu. Meus irmãos, ele foi e vai dizendo, por quantas vezes se diz que é o inimigo, e alguém vai me dizer: está vendo, esses crentes pensam que tudo é inimigo. Tinha um jornalista que uma vez, ele viu um pregador da Igreja Universal, diz: olha, esses crentes, eles só falam de urucubaca, não é? É de coisa nada, meus irmãos. Nós temos inimigos. Nós temos inimigo, e o inimigo que não dorme. Você deveria estar mais consciente disso. Você deveria orar mais a esse respeito. Você deveria pedir a Deus mais discernimento, porque é um inimigo que não dorme tentando te lançar na humilhação. É um inimigo que não dorme tentando lançar o teu testemunho no descrédito. É um inimigo que não dorme tentando virar a tua vida de ponta cabeça. Mas você tem um Deus que te exalta. Você tem um Deus que te exalta no seu templo, na sua casa. Oh, vocês estão aqui, é que os vossos olhos não podem ver, mas muitas pessoas estão tendo livramento nesta noite. Eles não imaginam isso, mas o Espírito da graça de Deus está lhes lançando está lhes tirando do laço. O Espírito da graça de Deus está lhes tirando da humilhação, porque Deus age e trabalha nesta casa. Deus age e trabalha nesta casa. Olha, meus irmãos, nós temos um inimigo que luta constantemente, ele quer nos derrotar, mas o salmista diz assim: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Meus irmãos, há livramento aqui, exaltação. Se Satanás pudesse fazer tudo o que ele desejou com a tua vida, olha, você veria algo terrível, você seria aniquilado. Mas a graça de Deus está nesse lugar. Há um Deus te exaltando, há um Deus te dando livramento, há uma batalha travada, e os anjos de Deus estão colocando em fuga nesta casa as estratégias do inimigo, desfazendo-as pelo assopro da boca do Senhor. É muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui, meus irmãos. Aqui Deus traz exaltação e livramento. Oh, ame a casa do Senhor. Põe a casa de Deus nas tuas orações. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero estar. Meu pai tinha um amigo, Cícero Romão Ferreira. Ele era diácono em Rancharia. Ele era um diácono meio doido. Ele gostava de discutir com testemunha de Jeová. O hobby dele era argumentar com testemunha de Jeová. E às vezes ele estava andando no centro de Rancharia. Ele era vendedor de ovos. Ele tinha um sítio, ele ia para a cidade para vender ovos, legumes, e ele estava vendendo assim. De repente, se aparecia alguém para conversar com ele, começava a argumentar. E o testemunho de Jeová, ele começava a argumentar com ele. Daqui a pouco, sabe o que ele fazia? Transformava a argumentação num culto ao ar livre. Ele dizia: senhor, fulano de tal aqui está dizendo que a pessoa parava e vinha. Daqui a pouco, um dia meu pai ia indo para trabalhar no Banco do Brasil, olhou um aglomerado de pessoas, e o lá no meio falou: senhor, fulano de tal aqui falou que assim. O que você acha? E depois começava a falar das escrituras. Meu pai olhou aquele monte de gente, pensou: o que está acontecendo? Agora chegou, estava o Cícero Romão lá. O que você acha? A Bíblia diz dessa maneira, e muitos se converteram. Meus irmãos, no debate ele é completamente doido, mas
moedinha para dar na sua casa. Nunca deixa que aconteça esse dia triste. E um dia chegou, um dia assim, ele procurou uma moeda no seu bolso, qualquer dinheiro para dar de oferta num culto, e ele não tinha. Ele começou a chorar e disse: ó Senhor, não tenho com o que ofertar. Senhor, abre-me as portas, abre-me uma grande porta, Senhor, ajuda-me. Meus irmãos, e no dia seguinte ele teve uma proposta maravilhosa de serviço. Colocaram ele como um administrador de uma fazenda, que enquanto ele morou em rancharia, ele foi, e ali, olha, a sua situação melhorou muito mais por causa do propósito que fez com Deus. Meus irmãos, uma oração ele pediu: Deus, eu quero ter com que ofertar na sua casa, quero sempre, mas uma oração parecida com essa: Senhor, eu quero estar na sua casa, ajuda-me a estar na sua casa, não deixe que a doença me pare no caminho, não deixe que o inimigo ponha um desânimo que me faça ficar aquém. Eu quero estar na sua casa, eu quero estar na sua casa. Que Deus nos abençoe grandemente. Esse lugar é um lugar maravilhoso. Eu cresci aqui, meus irmãos, dormindo nas flanelas, não é? Dormindo e ouvindo os crentes falar em língua. Eu sou acostumado com barulho. Não vai dizer que crente é barulhento, não. Eu dormia com esse barulho, não é? Olha, meus irmãos, eu cresci nisso. Eu cresci. Os cultos pentecostais são maravilhosos. Respeito muito os batistas, os presbiterianos, os luteranos. Respeito todo mundo, mas não há como ser pentecostal. É ver um falando em língua, outro expulsando o demônio, outro curando o desenganado pela medicina. Não há coisa melhor que esta, meus irmãos. O que acontece neste lugar é coisa maravilhosa. Que Deus prossiga sempre nos abençoando, que possamos estar na casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.